Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o programa Capitu, mais uma vez, continuando a série sobre polêmicas. Esse episódio especificamente sobre maconha. Eu, Tomás Lourenço, estou aqui no estúdio com Eric Sprovieri e Larissa Escobar. Boa noite a todos, boa noite aos convidados. Muito boa noite, galera, prazer estar aqui com vocês. E eu tenho a honra também de estar aqui com Lucas Abreu. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui. E também com João Vitor. Uma boa noite, pessoal, espero que seja um programa bem legal. Assim como vocês já sabem, a gente vai falar sobre maconha hoje. E, assim, um tema muito polêmico, muito atual. Recentemente a gente viu até que a Anvisa liberou para medicamentos, aí não liberou, deu uma confusão, ela mesma está confusa. E a gente quer passar aqui tudo que a gente teve de informação, né? Mas também criar esse debate para que a população também possa ter a sua opinião. Muito bem, eu vou começar aqui com um tópico, né, um tema. Eu quero começar perguntando para vocês a comparação da maconha e o álcool. A gente leu algumas pesquisas, alguns dados, e assim, só para vocês se situarem já, a gente sabe que o álcool está associado a 88 mil mortes por ano. E nunca ficou comprovado que nenhuma morte ela foi por overdose de maconha. Então eu queria saber, na opinião de vocês, por qual motivo o álcool ele ainda é liberado, e a maconha não? Se o álcool tá ligado a essas mortes. Acho que pode começar o Lucas. Então vamos lá. É um prazer estar aqui. Respondendo a pergunta, então, eu acho uma hipocrisia, porque todos falam, né, que a maconha faz mal e tal, que ela seja criminalizada, que enquanto a cerveja e o álcool, que destrói tanto quanto a maconha, é liberado. Então, mas eu sinceramente, eu acho isso que não é um bom argumento para a legalização da maconha. Mas sim, a gente tem que ser mais a favor de medidas duras contra o cigarro e o álcool. Não é porque ele mata mais, então assim, uma coisa não justifica a outra. Eu acho que a gente tem que ter leis mais duras contra o cigarro e o álcool, que mata tanto quanto a maconha, que não vai uma coisa, acho que não vai combater a outra. É exatamente isso, Lucas. A gente andou também pesquisando algumas informações, também no exterior, e a gente viu que os Estados Unidos eles não têm uma política tão radical para poder conter a exibição desses comerciais que são vinculados com o cigarro, né? Mas a gente sabe que aproximadamente 440 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos com o uso do cigarro, do tabaco, né? Então, esse é um dado interessante, porque a indústria do cigarro é uma indústria muito forte, ela tá muito no cinema, em tudo. Então o marketing do cigarro é muito, muito forte, então acaba aderindo muitas pessoas. Então, para você, não só a maconha deve continuar sendo proibida, mas também o tabaco e o álcool? Também, leis mais duras contra esse comércio, entendeu? Que está muito aflorado, porque o álcool já teve no Brasil a lei seca, causa acidente, o cigarro ele causa muito mal, e o Estado que vai pagar isso depois com o hospital público. Então, assim, é lógico que todo mundo tem sua liberdade individual, mas eu acho que teria que ser uma conscientização maior do poder público contra essas drogas que têm um poder nocivo muito alto. Vamos escutar também a opinião do João Vitor. Boa noite, gostaria de agradecer o convite. Eu acho que a questão do álcool em comparação à maconha vem de algo cultural. Por exemplo, a maconha é muito associada à escravidão, aqui no Brasil principalmente. Ela veio pelos navios negreiros, vieram através dos escravos, que usavam como forma de relaxamento, como forma de, depois do trabalho duro nas lavouras, eles usavam também como uma forma de ritual religioso. E aí, principalmente nos Estados Unidos, onde surgiu a guerra às drogas, o proibicionismo vem dos Estados Unidos e começou justamente contra o álcool. Daí surge a história do Al Capone, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, através da proibição do álcool. E é comprovado que o proibicionismo, quanto mais se proíbe, como a guerra hoje é uma guerra fracassada, a ONU já pede hoje para que os países legalizem, que acabe com essa guerra,
Porque quanto mais, isso é constatado, que quanto mais se proibiu, quanto mais se reprimiu o uso de drogas, mais aumentou o consumo dela mesmo. Hoje, por exemplo, o melhor que se pode fazer é sim melhorar as leis em cima do álcool, do tabaco, que são duas, talvez, das maiores indústrias hoje. Tabaco e álcool são muito fortes. Só que a regulamentação da maconha, como eu deveria usar, o que eu posso fazer, como eu posso usar, onde eu posso, se eu posso plantar ou não, se ela é boa ou não, isso depende de uma regulamentação, de alguém que me diga. Da mesma forma, eu vou e crio a lei seca, crio programas sociais contra o álcool, crio programas contra o tabaco, incentivo o não consumo do tabaco, eu reprimo o tabaco, mas de uma forma educativa. Eu deveria fazer isso com a maconha. É legal também a gente deixar bem claro aqui as diferenças entre liberação, regulamentação e a descriminalização, né? Que a liberação só liberou, não tem lei, não tem regulamentação, não tem nada. Mas a regulamentação transforma aí algumas leis, põe alguns, o que pode e o que não pode, né? Já a descriminalização só não é crime, mas ainda não tem esse apoio do governo a uma decisão dessa, né? Continuando nessa mesma linha com relação ao uso da maconha, eu queria expor aqui um dado que foi coordenado pela Secretaria de Prevenção à Dependência Química do Rio de Janeiro. E eles revelaram os 3 tipos de drogas mais consumidos entre eles, né? Entre a sociedade brasileira, no caso. Exatamente, as ilícitas. E de acordo com esses números, por incrível que pareça, 57% usam cocaína inalada, 37% usam álcool e 21% usam crack. Então a gente pode perceber que a maconha não está entre os mais citados. E vocês acreditam que ela é tão assim prejudicial a ponto de levar à dependência, já que ela não está sendo citada nesse estudo? A questão é que a maconha, ela, como eu disse, ela é o carro-chefe. Depois do álcool, da guerra ao álcool, eles viram que não deu certo e começaram a guerra às drogas através da maconha. Ela é o carro-chefe, então como hoje ela é o carro-chefe do fim da guerra às drogas, ela é muito visada e é muito estereotipada. Por exemplo, se eu uso maconha, a minha mãe, eu conto isso pra minha mãe, a primeira pergunta que ela me faz: você cheira cocaína? Você usa crack? É sempre associada com outras drogas. Mas na verdade, se eu pego esses usuários de cocaína, crack, essas drogas mais pesadas, e dou uma atenção maior para eles, que eles realmente dão um trabalho ao Estado, eles realmente são as pessoas, são o maior problema, eu diria. Não eles que o usuário doentes, né? Não que o usuário de maconha não traga problema. Lógico que ele traz, porque ele também está associado ao tráfico. Então essa é a questão da legalização. Só complementando aqui o que ele está falando, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Lucas. A gente sabe que você é um adepto à não legalização. Você acredita que é possível fumar apenas maconha e não começar a partir dela a se utilizar outros tipos de drogas mais pesadas? Eric, eu acho que a maconha ela é a porta de entrada para as outras drogas, porque é a mais pesada, porque muitos, mas não todos, a maioria dos usuários busca uma sensação mais alucinógena, mais diversa, e acabam buscando outras substâncias. E começa na droga, na maconha, que é ali tranquilo, vai ficando alucinado, curte, só que ali já não começa a ficar tão bom. Então ele procura algo mais forte, mais cocaína, então... É engraçado isso que você falou, Lucas, que tem um dado aqui que a gente começou a pesquisar, né? A gente descobriu que das pessoas que fumam maconha regularmente, o índice de pessoas que começaram a usar outras drogas é muito menor do que o índice de pessoas que usam outras drogas depois do álcool. Então acontece que assim, o álcool ele acaba chamando outras drogas, cocaína, tabaco mesmo. Então assim, isso de porta de entrada acaba sendo um mito, né? É uma lenda urbana que o pessoal conta aí pra tentar convencer o pessoal a não fumar. Eu acho que muito se fala da lei seca do álcool, né? Mas a realidade é que seu fim fez com que houvesse o aumento do consumo de bebida. Entendo, a demanda por bebida continua a mesma, o que mudou foi a oferta. Logo, legalizar acarretaria em mais consumidores e mais gasto com a saúde. Então, eu acho que ia ter mais gente procurando a droga, ia ter mais gente com problema de saúde, mais gente alucinado. Vou dar um exemplo aqui no Joãozinho. Ele usa a droga de manhã pra ficar calmo, tal, sua dose diária, só que depois que ele usou a droga, ele vai dirigir seu carro.
ele tá com efeito alucinógeno, tá ali meio grog e bate seu carro no trajeto e mata o inocente. Ainda sob efeito alucinógeno, você vai fazer um bafômetro no cara que fumou a maconha? Então qual a quantidade disso? Então a gente tem que... Você acha que tinha que ter um bafômetro pra maconha e outras drogas, né? Maconhômetro. Pegando um gancho nisso daí que o nosso convidado Lucas aqui falou, tem uma pesquisa de uma universidade da Austrália que eles realizaram uns estudos em torno do consumo da cannabis e ficou cientificamente provado que dirigir, como ele estava falando da questão do trânsito, né, do perigo de se dirigir alcoolizado, essa pesquisa comprovou que dirigir intoxicado pela maconha dobra o risco de um acidente de trânsito também. Deixa eu até colocar outro dado aqui também. Você chegou a comentar que liberando talvez até aumentasse, mas no Uruguai, depois de terem regulado a produção e venda da maconha em 2013, não aumentou o uso da droga no país. Isso é um estudo que mostra o Conselho Nacional de Drogas, ligado à presidência da República Uruguaia. Você quer comentar alguma coisa, João? O que precisa ser bem frisado nessa questão é que é bem a questão da legalização. A legalização é a regulamentação, como foi feito no Uruguai. No Uruguai, tudo que eles querem é evitar o turismo canábico. Por exemplo, igual nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo. Lá, o turismo canábico, as pessoas vão até a Califórnia atrás disso. No Uruguai, não. A regulamentação, por ser um país inteiro, diferente dos Estados Unidos, que cada estado tem suas leis, estão conseguindo cada vez mais controlar a sociedade, controlar na questão de mostrar pra ela o que é certo e o que é errado. Eles acabaram até com os programas de violência, por exemplo, do Datena, essas coisas eles proibiram, para estimular mesmo o fim da violência. E eu vi nesse dado do Uruguai que foi a menor taxa de crescimento de consumo depois da regulamentação, da legalização. Então eu acho que o que precisa ser bem frisado é essa questão de educar a sociedade, trabalhar a sociedade, não para que ela consuma, mas se ela for consumir, que consuma de uma forma consciente e o mais saudável possível para a sociedade e para si mesmo. Complementando, João, o que você falou, eu acredito piamente nisso também, de acordo com a legislação que foi implementada no Uruguai, porque a gente tem um levantamento do consumo de drogas entre os domicílios e esse levantamento sugeriu que 9% da população usou maconha nos últimos 12 meses, com relação a depois da abertura que foi feita em 2013. E é uma comparação praticamente idêntica à de 2011, entendeu? Então, a gente teve um aumento irrisório nesses últimos anos por conta da legalização, vamos dizer. Então, a gente pode afirmar que mesmo com essa regulamentação, não se aumentou o consumo exageradamente como todos acreditavam que seria. Complementando aqui só um adendo, que por exemplo na Holanda, a maconha, entre outras drogas, ela sempre teve uma certa liberdade. Por exemplo, os coffee shops da Holanda sempre deram a oportunidade da pessoa ir ali, como se fosse num café, e escolher a maconha e consumir a maconha. Na Holanda não existe uma cultura canábica. Você não entra nos lugares e vê bandeira do Bob Marley, vê essas coisas, cores do reggae, porque isso já é comum. Isso sempre foi tratado de forma aberta. E o proibicionismo, por exemplo, no Brasil, você cada dia mais vê uma cultura canábica. As pessoas são reprimidas e elas procuram, elas acham legal essa contravenção. Então essa cultura toda criada é muito mais pela proibição mesmo do que por outra coisa, eu acredito. Deixa até o Lucas rebater aqui. Então, eu acho que em primeiro lugar, a Holanda nunca legalizou completamente a venda de drogas. Na verdade, na Holanda, o consumo apenas em locais determinados é permitido, desde que a apresentação de carteirinha. E isso, a legislação na Holanda está sendo revisada. Reduz as quantidades crimináveis e proíbe os turistas de comprar. Aí inicia-se um processo de definição da maconha alta entidade tóxica para proibi-la. Então, a tendência na Holanda é restringir cada vez mais o uso da maconha. E o turismo, é comum que o turista vá para a Holanda apenas para consumir drogas, um ambiente permissível, alguns lugares que é permitido e tal, credenciados. Só que basta colocar o pré para fora dali que o pessoal já começa a oferecer êxtase e outras drogas ilícitas. Então, como é possível crer que legalizando uma droga, o consumo de todos os outros não será aumentado? E também, em todo o mundo, a legalização de algo não extingue a clandestinalidade. Exemplo, nos Estados Unidos, as clínicas de aborto clandestina não acabaram depois da legalização do aborto. E na Alemanha, o número de prostitutas de rua também não diminuiu depois da legalização da prostituta. Então isso ocorre porque a legalização de algo quase sempre aumenta a sua demanda. Logo, um jovem de 18 anos que não possa por algum motivo comprar sua sagrada cannabis na farmácia vai continuar recorrendo ao traficante. Então eu acho que isso não quer dizer nada. Então vai acabar comprando a sua maconha
e vai aumentar cada vez mais o consumo. É um processo, né? Depois da regularização ainda tem que mudar a cultura do país, das pessoas. O programa Capitu também é cultura e informação. A gente queria passar aqui algumas informações sobre a maconha, que ela tem o THC, né, que é o produto químico responsável pela maior parte dos efeitos, e incluindo a euforia, né? Mas ela também se assemelha a outro canabinoide produzido naturalmente em nosso cérebro, a anandamida, que regula o nosso humor, o sono, a memória, o apetite. E como o álcool, a cafeína e o açúcar, os canabinoides também afetam os níveis de dopamina no nosso cérebro, muitas vezes resultando em uma sensação de relaxamento e euforia. E outro dado muito interessante aqui para se debater também é que a maconha comum, ela tem uma média de 2 a 5% de THC. Só que esse número vem aumentando de um tempo para cá. E as pessoas não fazem essa conversão e esse ajuste da dose. Então acontece até, a gente vê também tem um documentário muito famoso, chama Ilegal, em que uma mãe vai à justiça em busca dos remédios que utilizam alguns dos componentes da maconha para o tratamento da filha dela, que nenhum remédio surte efeito. Nesse documentário ela percebe que assim, ou ela vira traficante ou ela não pode ajudar a filha dela. Então eu queria escutar de vocês também um pouco sobre isso. João? Por exemplo, essa questão da menina, nesse documentário, eles mostram o quão importante é pra menina o remédio, né? Porque é um remédio provado pela ciência, pela medicina, que a maconha, sim, ela é eficaz em tratamentos, principalmente de doenças neurológicas. Então eu acho que na parte medicinal, principalmente, se ela é algo bom, se ela ajuda no tratamento, aí talvez seria aí onde deveria se começar a regulamentar a maconha. É basicamente isso. A gente queria comentar aqui também que já são mais de 33 países que legalizaram a maconha, sendo eles Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia. A gente queria entender com vocês por que o Brasil não cede? O que está impedindo o Brasil de uma mudança? João? Acredito que o principal de tudo aqui no Brasil, além da desorganização, é que tudo é movido por dinheiro e política. Por exemplo, como que eu, político, vou em rede nacional e candidatar e digo que sou a favor da legalização num país como esse? Por exemplo, num país como esse, onde o consumo é crime, onde o consumo... Se você é usuário de droga, você é estereotipado como algo ruim. Existe muito preconceito. O preconceito é muito grande. E além do preconceito, a força do mercado negro, da força do tráfico de drogas no Brasil é muito grande. Por exemplo, polícia e traficante, querendo ou não, andam lado a lado. Por exemplo, num país onde a política é o que reina e não o melhor do povo é o que reina, a ilegalidade, ela sempre vai tender a crescer. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou numa boca de fumo e eu acabo não prendendo os traficantes, e nem as drogas. Eu acabo levando o dinheiro dele, eu policial corrupto que não tem condições, não tem um bom salário, que sou escravo dessa política, mal treinado, acaba como, por exemplo, em Portugal. Em Portugal, eles tinham um problema muito grande com as drogas porque ficaram fechados muito tempo para as outras economias. Eles ficaram fechados e quando eles voltaram, quando eles viram que esse era o maior problema, em vez deles darem para os políticos, para a polícia o dever de regulamentar, eles foram atrás dos principais especialistas. Eles tiraram da mão dos políticos, não são os deputados que vão fazer as leis, não são os policiais que vão fazer as leis. Quem fizeram as leis, quem fizeram o sistema de melhorar as drogas, e a maconha é o carro-chefe, mas quem fez as leis, quem regulamentou foram especialistas, médicos, sociólogos, psicólogos, essas pessoas que são responsáveis realmente para que as coisas melhorem. E lógico que a polícia e a justiça precisam se adaptar e precisam correr junto com os especialistas para que as coisas melhorem para todo mundo, para todos os lados, para quem gosta e para quem não gosta de usar alguma droga, algum tipo de droga. É interessante também a gente falar alguns dados sobre a arrecadação de impostos, que no Colorado as lojas licenciadas e regulamentadas do estado registraram vendas de 996 milhões só em 2015, ou seja, 3,9 bilhões em 12 meses. Desse total, 135 milhões de dólares foram diretamente para os cofres do poder público, sendo que 35 milhões de dólares desse total serão obrigatoriamente endereçados para investimentos na rede pública e educação.
sabendo disso, não seria benéfico a legalização no Brasil, considerando a situação econômica atual do país, podendo até ser investido em saúde e educação? Lucas. Bom, então, o mercado de drogas ilegal representa cerca de 8% de todo o comércio mundial, em torno de 600 bilhões de dólares por ano. Países inteiros são comandados sob influência que corrompe os cartéis de drogas. Então, é assim, o Brasil, como tem o PCC, a criminalidade é muito forte, então é uma pressão muito grande nesse entorno aí de que a droga não seja legalizada. Assim, eu concordo com você que poderia voltar em dinheiro e tal, só que a migração para o contrabando seria um caminho natural. Então, que esses pequenos traficantes, eles iam começar a migrar para o contrabando das drogas e os impostos seriam escoados nas atividades ilegais. Então, ela não ia ter como gerar imposto suficiente para que a ação viesse prevenção. Então, o alto nível de corrupção que há no Brasil, eu acho que não teria como, né, fazer isso. As nações estrangeiras ainda seriam reféns da produção de drogas, uma vez que ainda seriam as principais fornecedoras. Então, o cartel de drogas, ele força muito aí essa... Deixa eu até fazer um comentário, uma pergunta pessoal. Eu queria saber de cada um de vocês, primeiro, independente de quem seja primeiro, né? Se vocês conhecem alguém que fuma maconha. Você conhece, Lucas? Conheço. Você conhece, John? Eu conheço. Você conhece, Eric? Conheço sim, Tomás. Conhece, Larissa? Conheço. Eu também conheço. Eu acho engraçado isso, que mesmo sendo proibido, em todo lugar você conhece alguém que fuma maconha ou que conhece alguém que venda, né? Então, assim, não tá mais proibido. O negócio tá aí, o que precisa é de uma regulamentação, precisa de um apoio, não pra incentivar as pessoas, porque isso não existe. Quem quer fumar, vai fumar e já tá fumando. O que tem que fazer é uma ajuda psicológica e até mesmo de saúde para essas pessoas, porque não pode deixar a deriva de traficantes. E agora eu queria perguntar pra você, João, se você apoia o uso de maconha por menores de idade. De forma alguma. Não apoio... Na verdade, eu não apoio o consumo da maconha. Acho que quem gosta, quem opta por usar, vai usar. Quem acabou descobrindo, acabou fumando e gostou, vai continuar usando. O grande problema dos menores de idade é na formação do cérebro. O cérebro delas ainda não tão maduro. Elas não estão prontas ainda para receber que se abra esse portal de uma experiência nova, de uma droga psicoativa no cérebro delas. Talvez até depois, até você, por exemplo, já tem 30 anos de idade, tem uma predisposição à psicose, fumou uma vez, acaba psicotizando. Apesar disso ser difícil com o uso da maconha, mas não impossível. Existem casos sobre isso. Agora, só pra encerrar aqui, eu queria encerrar com uma perguntinha simples pro Eric e pra Larissa. Depois desse debate, vocês são contra ou a favor da regulamentação da maconha? Bom, eu sou a favor, Tomás. Sou a favor porque, de acordo com todos os dados que foram expostos aqui, pela discussão que a gente teve com os nossos convidados super gabaritados no assunto, até quero agradecer e dar os parabéns pra eles. Eu sou a favor, sim. Eu acho que a gente já tem uma lista de 33 países que ela já é legalizada. Vamos rumo aos 34. Olha, eu vou com o meu amigo Lucas, eu sou contra. Eu com certeza esclareceu muita coisa aqui hoje, foi muito engrandecedor pra gente, né, esse assunto. Mas eu acho que o Brasil não tá pronto. Agora a gente pode dar a nossa opinião, né? Eu acho que o Brasil ainda falta algumas coisas para estar pronto para legalização. Acho que é um assunto que ainda tem muitos pontos para ser discutidos e esclarecidos. É isso aí. E sinceramente não acho que o Brasil tá pronto para recebê-la, né? De forma assim tão liberal e tão... Bom, depois de colocar meus amigos na roda, queria agradecer a participação do Lucas, do João, que estiveram aqui conosco essa noite. Muito obrigado por escutar o programa Capitu e voltamos em algum outro dia, em algum outro horário. A gente comunica a vocês. Boa noite, eu que agradeço a participação. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal essa discussão. Boa noite, galera, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana aí com mais assunto polêmico no Capitu. Boa noite, gente!